senhores deputados, senhoras deputadas, eu ontem, por conta de um compromisso partidário, tive uma reunião na Câmara Municipal de Manaus com os 2 vereadores do PSB e acabei por assistir um espetáculo, não sei se sinistro ou cômico, deputado Zé Ricardo. A tentativa da bancada do prefeito de dizer que agora não precisa mais de CPI da água, porque todos os problemas da água estão resolvidos em Manaus. Eu fico na dúvida com alguns discursos, por exemplo, um discurso de um vereador publicado hoje no Jornal Diário do Amazonas, em que ele diz que os problemas estão resolvidos, que não precisa mais de CPI, porque há um novo contrato. Eu fico na dúvida, deputado Zé Ricardo, se é burrice ou mau caratismo. Se é burrice ou se é canalice com os interesses do povo do estado do Amazonas e do povo da cidade de Manaus. Não há contrato novo nenhum. O contrato é o mesmo. Não há empresa nova nenhuma. A empresa é a mesma. O contrato é o mesmo contrato assinado há anos atrás entre o município de Manaus e a empresa Águas do Amazonas. Portanto, eu fico na dúvida entre a burrice e a canalice. Ou é burro, não sabe o que é um contrato, ou é canalha, sabe o que é um contrato, mas tenta passar para a população a ideia diferente do que sabe ser a verdade. O que houve não foi mudança nenhuma no contrato, não foi a expulsão da empresa Águas do Amazonas. O que houve foi uma mudança interna no controle acionário da empresa Águas do Amazonas. E aí fica a pergunta no ar. Que cidade é essa em que o prefeito atua como um corretor da Bolsa de Valores? O papel do prefeito nessa negociação foi um papel de corretor da Bolsa de Valores. Foi um papel de negociação de um serviço que é privado. A empresa Águas do Amazonas é concessionária de um serviço público, mas ela é uma empresa privada. Que história é essa do prefeito da cidade de Manaus? Que poder é esse que o prefeito da cidade de Manaus tem em intervir, em obrigar uma empresa concessionária de serviço público vender o seu controle acionário numa ação mais uma vez intermediada pelo seu homem da capa preta, Samuel Ranan, que já foi o negocista, que já foi o agente da negociação, da venda da Cosama, e quando começaram a desbaratar a venda da Cosama, foi seguindo o rastro e chegou lá em cima, a Hold, que contratou, que intermediou as negociações, tinha ele como um de seus diretores, e agora Águas do Brasil só é puxar o fio da navalha, que nós vamos achar, que encontrar que o que está sendo feito é uma grande negociata para botar dinheiro no bolso do prefeito e dessa canalha que acompanha ele e que saqueia os cofres públicos da cidade de Manaus. E aí o cara de pau vai para o jornal dizer que não precisa mais de CPI, porque há um novo contrato. Que novo contrato, cara pálida? Para ver o novo contrato, precisaria de autorização da Câmara Municipal de Manaus. Para trocar a empresa, precisaria de um novo processo licitatório. O que houve foi uma mudança interna na empresa, uma grande negociata, em que o governador, o prefeito da cidade de Manaus,
cumpre o papel subalterno de corretor, de intermediário de um negócio privado. Isso não está certo. O Ministério Público, que já abriu o procedimento, precisa apurar essa negociata. E aí dizem que os problemas estão resolvidos. Não pingou uma gota de água na casa de ninguém que não tinha água até hoje. E vem com essa conversa fiada, no fechar das cortinas desse espetáculo circense que foi os 4 anos da atual administração da Prefeitura Municipal de Manaus. E aí vem com uma palhaçada dessa para cima da população, do povo que está sem água, do povo que sofre as dificuldades do dia a dia. E agora vê o circo armado de que a CPI não serve para nada, porque o problema está resolvido. O problema de quem está resolvido? Está resolvido o problema do prefeito e da canalha que cerca ele. Esse está resolvido. Por mais uma negociata intermediada por eles. Por mais um negócio intermediado por eles. Mas o problema da população continua como estava. O PROAMA, nós iniciamos o ano aqui com um debate acirrado do PROAMA, em que eu denunciava o equívoco, a forma como foi negociada aquela obra. E a bancada governista me rebatia dizendo que o PROAMA estava pronto, ia fazer jorrar água na casa de 500 mil pessoas na Zona Norte e Leste. Nós estamos em junho, praticamente. Na casa de quem que o PROAMA jorrou uma gota de água? Na casa de quem? Até hoje o PROAMA jorrou uma gota de água. O povo do estado do Amazonas já está pagando pelo PROAMA, deputado Zé Ricardo. Porque já está pagando com o suor do seu trabalho o dinheiro utilizado para realizar aquela obra. Porque é dinheiro de financiamento. Nós já estamos pagando, deputado Tony. Mas não pingou uma gota de água ainda na casa de ninguém. Eu quero resgatar aquele debate do início do ano. Porque no debate do início do ano houve um confronto grande nesta casa. Em que deputados diziam que o PROAMA ia jorrar no outro dia água na casa das pessoas. Até hoje nenhuma gota na casa de ninguém. E aí, o homem responsável pela venda da Cosama, agora é o homem responsável por uma nova negociata, que não resolve nada do problema de abastecimento de água de Manaus, mas que resolve muito dos problemas financeiros dele e da canalha que cerca ele e que hoje administra a Prefeitura Municipal de Manaus. Era essa a minha manifestação nesse pequeno expediente, senhor presidente. Muito obrigado.